Vamos falar sobre os erros do governo na área da educação. Nesse primeiro semestre, vimos cortes importantes e não fundamentados. Seria mesmo necessário tamanho corte nas universidades? Bom, vamos lá. Esse é um tema, para nós do PESC, muito caro. Porque se nós fôssemos governo, nós não iríamos fazer esses cortes. Porque assim, isso aí é um suicídio futuro. Você cortar é um suicídio futuro. Você cortar verba de educação, você está cortando futuro. Mas assim, tem que se levar em conta que o governo federal tem um déficit fiscal nesse momento muito grande. O que ocorreu aí no governo Bolsonaro, na verdade, é que assim, ele está fazendo um corte na área da educação, nas universidades, cortando bolsa, cortando um monte de coisa, porque o governo dele enxerga nas universidades um perigo. Eu já respondi isso na primeira pergunta e vou reafirmar aqui agora. O Bolsonaro e a equipe dele e o ministro da Educação dele acha que a universidade fabrica esquerdista, quando na realidade é o contrário. A universidade forma mão de obra para a elite, não forma esquerdista. O Bolsonaro está caçando bruxa no lugar errado. Ele está caçando bruxa no lugar errado. Por isso que eu falo, por isso que eu já falei no primeiro vídeo, na primeira pergunta, que assim, que a gente precisa se livrar do processo 64, porque o Bolsonaro está querendo levar o processo de novo para a data posterior a 64, que é assim, vamos fazer uma escola pública ruim, vamos fazer uma universidade ruim. Isso vai afetar o futuro do país lá na frente. A mim me parece que a ideia dele é essa. Até porque ele nem tem noção do problema que ele vem causando, como, por exemplo, a indicação do filho dele para embaixador nos Estados Unidos. E assim, me parece até uma gozação uma pessoa querer ser embaixadora nos Estados Unidos e falar que as duas coisas que ele sabe falar é falar inglês e fritar hambúrguer. Ele não é candidato a uma vaga no McDonald's, ele é candidato a uma vaga na Embaixada Brasileira. É bom que a gente esclareça aqui por o nosso telespectador que a embaixada de um país é um pedaço do território brasileiro nos Estados Unidos. Ele pode até conseguir, como o governo Trump é um governo afinado com o pensamento do governo dele, ele pode até conseguir o agreement, que primeiro você submete o nome para o governo americano ver se aceita ou não. Essa palavra tem um nome, é agreement, né? Então, assim, ele pode conseguir isso facilmente. E pode até conseguir, através do Senado, na sabatina do Senado, com que aprovem o nome do filho dele. Mas a mim me parece aí que a tentativa do Bolsonaro mais é que, como os Estados Unidos faz negócio com o Brasil, a tentativa é colocar um embaixador lá nos Estados Unidos que esteja afinado com comissão, com grana, com money. Então, assim, é lógico que você coloca o seu filho na embaixada, o embaixador, ele intermedia muitas conversações de negociações comerciais. Ali pode sair algumas comissões, né? Então, assim, não venha falar para mim, que não sou nenhum neófito aí, que não tem interesses ali monetários na indicação do filho. Primeiro que já é uma característica nepotista, indicar o filho para um cargo de embaixador. Segundo que ele está rompendo toda uma tradição do Itamaraty. O diplomata se forma na escola de Rio Branco. Você tem diversos... Tem uma preparação toda, na verdade, e aí você pega um sujeito que vem na televisão e diz o seguinte: mas eu fritei hambúrguer no frio de Maine e fala inglês. Pô, você é candidato à vaga do McDonald's. Manda ele trabalhar no McDonald's.
Fala, meu filho, vai lá no McDonald's fritar os hamburguinhos lá, ou qualquer coisa assim. Mas não está qualificado para uma embaixada tão importante que é a embaixada brasileira nos Estados Unidos. A nossa relação com os Estados Unidos, diplomaticamente falando, ela é boa, nunca foi ruim. Mas ela é muito tensa também. Por quê? Porque o Brasil, territorialmente, é grande e rico. E fornece muita matéria-prima para os Estados Unidos e compra muita coisa transformada, compra muito produto fabricado pelos Estados Unidos. Vender matéria-prima, você vende mais barato do que você compra. Então a nossa balança comercial com eles está sempre em déficit. É mais vantajoso para os norte-americanos. Sempre é mais vantajosa para os norte-americanos. A política norte-americana, ela vem se apresentando ao longo, desde a Segunda Guerra Mundial e bem antes da Segunda Guerra Mundial, na formação do próprio Estado americano. Porque quando você olha para os Estados Unidos não é um país. Quando você olha para o Brasil é um país. Os Estados Unidos são Estados Unidos. São Estados Unidos. Tanto é que eles não têm uma língua. Eles não têm uma língua. Eles adotam o inglês como língua. Mas se você procurar, se entrar lá no Wikipédia, na verdade, você vai ver que eles não têm uma língua própria. Porque eles são Estados Unidos. Cada estado tem uma legislação, uns têm pena de morte, os outros não. E você vê que ao longo dos séculos e ao longo das décadas, eles vêm anexando territórios. O Texas era mexicano, Novo México, Califórnia. Agora, na eleição do Trump, foi feito um plebiscito, e aí Puerto Rico se incorporou, virou um estado americano. Então é um perigo você não se distinguir como um país independente. Por isso que é um perigo você mandar para a embaixada dos Estados Unidos o filho do Bolsonaro, porque assim, me parece que ele quer lamber a bota do Trump mesmo. E também existe o perigo do Trump não ser reeleito e ganhar o Partido Democrata. E aí o que você faz com um embaixador desalinhado com o governo que entra? Você vai ter que trocar o embaixador. Porque o Trump está no final do primeiro mandato. Até agora, o que a gente tem visto é que a chance dele se reeleger é grande. Mas eleição em política 24 horas é muito tempo. Sim. Hoje mesmo saiu uma notícia que aprovaram a construção do muro com o México. Então isso já desde manhã já começou a criar bastante protestos com as pessoas que não aceitam, porque não veem mais o país como humanitário. Os Estados Unidos têm adotado uma política, na verdade, de que assim, os Estados Unidos tá com muito medo da China, porque a China se tornou uma economia de mercado e tem feito produtos como os Estados Unidos. E eles entraram numa guerra comercial. Então os Estados Unidos estão tentando se fechar ali de alguma maneira para impedir que imigrantes venham, que ocorra uma invasão Por quê? Porque eles estão antevendo, na verdade, que para se manter em primeiro lugar, como economia, como a primeira economia do mundo, eles vão ter que apertar a América Latina toda. Então, quer dizer, pode se preparar aí que vem chumbo grosso. Eles vão tentar espremer os países de uma forma a fazerem com que esses países remetam riqueza para eles. Então, assim, essa é, para mim, a característica da política atual desse governo que está aí. Lógico que quando entra um democrata, o democrata faz diferente e aí vai. Mas lá entre democrata e republicano também não tem muita diferença, não. Né? O Obama era muito simpático, uma pessoa
em que o mundo enxergava nele um líder muito, muito carismático. Mas a política internacional dele não difere muita coisa da do Trump. Assim, internacionalmente falando, ele não ia construir um muro, não ia fazer isso. Mas os Estados Unidos pensam muito nele. Não pensa muito na parceria. Quando ele forma uma parceria, ele quer extrair daquela parceria o máximo que ele pode, em benefício próprio, não em benefício do outro, né? Diferente do chinês, que o chinês ele já faz uma parceria ali e às vezes ele até perde um pouquinho. Tanto é que o chinês não gosta muito de papel, ele prefere ali que você beba com ele. Se o cara ficar bêbado é uma realidade. Se você perguntar para o embaixador que ficou na China ali, e eu tenho conversado com alguns chineses, na realidade, assim, o chinês dá muito valor à palavra, ao que ficou apalavrado. E assim, uma característica deles que eles gostam muito, que eles aceitam, é o seguinte: você fechou um negócio com ele, tomou um porre com ele, ficou bêbado com ele, e ele acha que aquela parceria vai dar certo, porque é o modo deles de fazerem negócio. Então, o que eu estou vendo aí é que essa polarização, essa coisa de tentar se alinhar com o pensamento norte-americano não vai dar muito certo pro brasileiro. Pode dar certo para esse grupo que está no poder, né? Porque o dinheiro entra, a gente nunca sabe para onde vai, mas ele entra, ele vai, ele roda, circula. Para esse grupo que está aí, pode ser que eles obtenham vantagem com isso. Mas o que eu não estou vendo na realidade é uma vantagem pro brasileiro em si. Voltando a falar das universidades, e visto que estamos atrasados em tecnologia e ciência, e o atual governo já se manifestou que não se preocupa muito com o ensino superior, tanto nessas áreas quanto nas áreas de humanas, na questão de filosofia, as licenciaturas, como você acha que podemos não deixar mais sequelas no futuro do que essas que a gente já vem carregando na área da educação? Bom, assim, vamos lá. Você tinha me falado sobre o corte nas universidades e tal. Eu já disse que isso é um erro, e é um erro que compromete o futuro. Por quê? Porque assim, é lógico que um governo tem que se preocupar com o ensino básico, fundamental. Isso não tem a dúvida de que isso tem que ser feito. Mas o que me parece aí no governo do Bolsonaro, que o que ele quer formar, na verdade, é verdadeiramente uma elite universitária, onde você tire o negro da universidade, né? Ele quer transportar o negro de novo para a senzala. Porque, assim, o abandono desses financiamentos estudantis impossibilita a pessoa mais pobre de chegar na universidade. A pessoa mais pobre chegando na universidade, você vai ter menos gente qualificada tecnologicamente para o futuro do país. Por isso que eu digo que assim, não adianta, porque assim, a gente tem uma formação tecnológica ruim, porque a gente tem um ensino básico ruim e fundamental ruim. Então assim, quando você tem esse ensino o mais embaixo ruim, você vai ter um ensino técnico ruim e você vai ter um universitário ruim também. Mas não é jogando esses universitários fora que você vai resolver o problema imediato do país. Você tem que buscar uma solução adequada dentro do momento, do contexto que você vive. Vou te dar um exemplo aqui, que é assim, muitos jovens que estão na universidade hoje, talvez não deveriam estar na universidade. Não tem preparo para isso. Então você tem que melhorar a universidade. E não piorar ela. Não cortar a verba dela. Por quê? Porque assim, a universidade, você não pode... ensino é uma coisa contínua.
né? Você pega a criança lá no jardim da infância, no maternal, e ela vai até a universidade. Aqui existe um contexto que é assim, professor universitário, quando ele percebe que o aluno tem alguma dificuldade advinda do ensino fundamental e do ensino básico, a universidade não se preocupa em fazer um intensivão ali com esses alunos e joga no mercado de trabalho. A universidade virou um negócio aqui no país. Tanto é que tem a Estácio aí, tá comprando universidade para tudo quanto é canto aí. Não sei se é a Estácio, mas tem uma universidade aí que veio lá até do Rio de Janeiro, a Estácio. O cara é um mega empresário de ensino, dá curso à distância, dá curso disso, dá curso daquilo, sem se preocupar muito com a qualidade. O que me preocupa aí quando você começa a segmentar o ensino, quando você não trata o ensino de uma... Porque eu cheguei na universidade, se eu não tive um bom ensino fundamental, que a universidade corrija um pouco disso, né? Porque ela não se preocupa em corrigir aquilo que não foi feito. Então, ela joga no mercado de trabalho uma pessoa, um advogado que muitas vezes, eu vou falar do advogado, embora a OAB tenha mecanismo de defesa que é a prova da OAB. Se o cara não passar na prova da OAB, ele não pode pegar, exercer como advogado. Ele é bacharel em direito, pode fazer um monte de outras coisas, mas não consegue advogar, não pode defender uma causa. Mas mesmo a OAB, que é uma entidade antiga, uma entidade muito importante no Brasil, e outras provas que estão sendo aí, que venham a ser colocadas para garantir a qualidade do que a universidade está jogando no mercado de trabalho, são importantes. Mas eu estou falando assim, mas a universidade, na realidade, não está se preocupando com o que ela está colocando no mercado de trabalho. É natural que um governo sério, honesto e competente se preocupe com isso, mas não da forma como esse governo está se comportando. Porque, para mim, na realidade, o que eu enxergo aí é que ele está tentando cortar o acesso do mais pobre à universidade. Não é que ele está tentando consertar a universidade. O que me parece, na realidade, é que ele está tentando impedir que a pessoa que tenha menos estudo, que tenha menos acesso, e aí eu vou me preocupar. Não, mas a gente vai fazer... Mas é assim, qual a política educacional que esse governo tem até agora? Nenhuma. Não vi nenhuma política educacional séria. Então é assim, para a gente finalizar, esse governo está dando um tiro no pé, cortando verba de educação, especialmente de verba numa educação mais aplicada, que é a educação universitária. E ele não vai dar um tiro num pé só, não, ele vai dar um tiro nos dois pés, porque o povo não vai conseguir andar. Nós estamos querendo entrar em competição, ser competitivo, queremos ter uma economia liberal. Agora, você vai cortar verba em educação? Quem que você vai botar para competir? Para competir com o Zambolt, que era o corredor, você tem que ter um maratonista, um corredor igual a ele. Se não próximo, né? Um vai chegar em primeiro, outro vai chegar em segundo. Mas assim, o que eu tenho percebido, na verdade, é que assim, tem dado pouca importância para o setor educacional. O governo dele tem dado pouca importância para o setor educacional. Aliás, o governo Bolsonaro é o oposto do que a gente propõe. O governo Bolsonaro, na verdade, não está preocupado com a educação, está se lixando para a saúde, está cortando um monte de remédio aí que vai matar milhões de pessoas aí, e está se preocupando, e está completamente despreocupado com as garantias civis das pessoas. Então, assim, se a gente já tivesse formado e tivesse uma bancada no Congresso, essa bancada com certeza estaria na oposição. Não estaria apoiando as bobagens que ele está fazendo.